Vamos continuar o nosso passeio pela história da filosofia, que, no entanto, não é um curso de história da filosofia, mas é um curso de história da filosofia. É e não é porque a nossa questão marcada, o que nos traz aqui, é a pandemia, é a nossa atualidade. Sempre, aliás, os meus cursos de História da Filosofia decorreram de um diagnóstico da atualidade e depois o curso é uma tentativa de entender como nós chegamos ao ponto em que chegamos. Ora, o ponto em que chegamos, dessa vez, é a pandemia, é a nossa atualidade, ela está ocupada, né? Ela está assenhoreada pela quase onipresença da pandemia. O lugar em que ela não está é aqui na sala 126, ou seja, aqui nas nossas salas, nos nossos quartos, nos lugares em que nós estamos dentro. Em todos os outros lugares, virtualmente, ela está. Então, compreender isso, que significa, na proposta que eu estou trazendo para esse curso, significa compreender como, porque nós fomos progressivamente, ao longo da história do Ocidente, afastando a natureza. De modo que agora estejamos tão desamparados quando, tendo-a afastado ao máximo, tornado objeto, agido sobre ela, obrigado a se curvar à nossa vontade, humilhado, violentado a natureza, ou seja, depois de termos alienado a natureza ao máximo, nos tornando cada vez mais seres de cultura, inventores, criadores, e esse é o sentido original da palavra poeta. Quer dizer, nós, os culturais, os da cultura, os que optamos pela cultura porque temos medo da natureza, tivemos, muito arcaicamente, medo da demasia, do excesso, da pluralidade desmesurada da natureza, e resolvemos controlar essa demasia, o que acabou sendo dominar a natureza, submetê-la a nós e lhe fazer violência. Quando, de repente, ela aparece, quando nós que a supunhamos tão longe, objeto das nossas manipulações, nós fechados nos nossos laboratórios, em estado de laboratório, onde a natureza não entra, porque se entrar, desorganiza os experimentos, quebra a verdade. Nós tão acostumados com isso, de repente a natureza estava excessivamente perto e nos atacou, bateu na nossa janela. Há 6 meses, um pouco mais, eu estou há 202 dias aqui dentro. Há um pouco mais de 6 meses, quase 6 meses e meio, ela bateu na nossa janela, não entrou, mas nos tirou de fora. Então, uma parte do percurso desse curso é contarmos a história de como chegamos a esse momento em que, subitamente, a natureza se tornou uma presença violenta no mundo das nossas vidas, simultaneamente a compreender a história dos diversos momentos da filosofia, dos sistemas filosóficos, porque é muito alta a probabilidade de que os modos que nós inventamos para nos concentrarmos no logos, na verdade, na razão, na cultura, e irmos jogando para fora os seres naturais, as coisas da natureza, objetos, dominando-os, dobrando-os em benefício da humanidade, que isso tenha sido feito pela criação desde pelo menos o século IV a.C., com Aristóteles, por onde nós já passamos.
a criação de grandes sistemas fechados em que a vida e o mundo não entram. Grandes buracos negros do pensamento, sistemas, no sentido de que eles são autonomamente explicativos. Eles dão o sentido de tudo o que há, do ponto de vista universal, de conceito, de linguagem, não do ponto de vista concreto de quem mete a mão nas pluralidades, nas multiplicidades, na demasia perigosa, viscosa da natureza. Outras culturas lidam com a natureza diferentemente de nós. As culturas orientais, as culturas africanas, que nós conhecemos como transplantadas para cá, onde é, por exemplo, necessário, quando um terreno se transforma pelo investimento de intensidade do orixá, quer dizer, do antepassado que rege aquele terreno, num terreiro, onde há uma árvore, ou seja, a natureza está presente, é necessário pedir autorização a ela para poder bater os tambores, para poder dançar, para poder fazer os rituais. É preciso que a natureza autorize. Os povos originários, os povos da floresta, como a gente chama, os indígenas, né, também têm uma relação com a natureza que não é a nossa. A nossa decorreu de um medo, de uma atração, por um lado, queremos viver nela, viver nas multiplicidades, mas temos um medo pânico de nos dissolvermos nela, de, como entes naturais que somos, a vida, a nossa vida é da natureza. Nós nascemos e morremos naturalmente. Então, nós pertencemos à natureza no que é mais essencial nas nossas vidas. E morremos de medo de, por isso, nos indiferenciarmos nela. Entre um jaguar e um girassol, pode ser que nós não façamos diferença. Poderia ser, porque a essa altura, há 2 milênios e meio, nós criamos instrumentos para nos destacar dos girassóis e dos, que eu disse, rinocerontes, não, das panteras, né? Para nos destacar, para nos distinguir, porque nós somos os criadores, nós inventamos, nós fazemos aparecer o que aqui não está. Aqui não estava a estátua de Atena, que a cidade de Atenas encomendou ao escultor Fídias, que atirou de um bloco de pedra, de mármore, segundo o imaginário da estatuária da época de como devia ser a deusa Atena. Ela não existia, essa estátua. Ela veio de nada, porque ela não está na pedra, se Fídias não a puser lá. Ela veio de nada para uma presença protetora, foi levada lá para o alto da Acrópole, para o seu templo, Partenão, para proteger a cidade de Atenas. Então, essa é a natureza da nossa civilização ocidental. Trazer para cá o que aqui não estava. Criar. E criar é o ato cultural por excelência. É aí que nós nos garantimos, que nós nos protegemos. É aí que nós não somos natureza e não somos ameaçáveis pela natureza. Hashtag SQN, né? Porque só que não mesmo. De repente, agora a pandemia bateu. E a pandemia é a natureza em estado puro. E ela está tomando as nossas cidades, mudando os nossos hábitos culturais, de sair e entrar, de nos locomovermos, de beijo e abraço, de corpo, de presença. Nós podíamos estar na sala 126, podíamos nos tocar, né? Podíamos estar vendo os nossos sorrisos mais de perto. Estamos virtualmente na sala 126, aqui na tela, nas telas, nas nossas telas. Então, isso que é cultura é um recuo para dentro que nós precisamos fazer, porque lá fora, onde nós estávamos, a natureza está agora. E nós que pensávamos que ela estava tão longe, não que as árvores não estivessem aí, e os peixes aí no, sei lá, a enseada de Botafogo, que aqui em frente acho que é muito poluída para ter peixe, mas
o que tenha lá, né? E que é a natureza. Mas não entrava na nossa vida, a não ser quando nós a trazíamos, sob a forma de objeto de conhecimento, de instrumentos de realização técnica de alguma coisa, né? A água como um instrumento, um reservatório de energia, por exemplo. E está aí, pronto, ela ocupou o mundo. Então, essa nossa cultura se garantiu durante 24 séculos, vamos botar de Aristóteles, século IV a.C. para cá, se garantiu montando grandes sistemas fechados, dentro dos quais a natureza não estava. Ela comparecia quando era chamada como objeto da física. Opa, travou. Travou. Acho que já volto, peraí. A física é ciência. Márcio, tá me ouvindo? Sim. Eu não sei se você reparou, mas você travou. Ficou uns... Eu desapareci. Foi, então. Ficou um minutinho fora, só para... Por isso que eu voltei na mesma frase. A física então tá certo. Então tá bom. A física é ciência a qual a natureza é convocada como objeto, não como natureza. Como objeto genérico. Né? A natureza, para ser conhecida na sua essência. O que Aristóteles disse? A essência da natureza, da física, é o movimento. O movimento é uma percepção filosófica do que constitui aquilo que a natureza é na sua radicalidade conceitual. Não é naturalmente que ela comparece na física. É objetivamente, mas isso significa conceitualmente. Então, sistemas desse tamanho, do tamanho do de Aristóteles, talvez poucos, mas sistemas desse tipo, fechado, nós fomos criando ao longo do tempo para mantermos a natureza confortavelmente longe, para alienarmos a natureza como entes de cultura que nós somos. Aí é que nós nos garantimos. Na linguagem, na produção de sentido, na linguagem, no conhecimento, no pensamento, na invenção. Aí nós nos garantimos. Aí nós não somos natureza. Então tem um segundo motivo para nós estarmos nesse curso aqui, que é contar a história desses sistemas. Porque compreendendo os sistemas na sua história, é como eu sempre proponho compreender alguma coisa, contando a sua história, compreendendo esses sistemas na sua história, nós podemos ter um dos sentidos possíveis de termos chegado nesse momento aqui em que a pandemia, que é um fato natural, se abateu sobre nós e nos encontrou tão despreparados e produziu em nós um tamanho desamparo. Então, o desamparo, a pandemia e o desamparo são um motivo para esse curso. A história dos sistemas que podem ter conduzido, não ao desamparo, mas à situação em que a humanidade ocidental, pelo menos, se encontrava quando a pandemia chegou, é um outro motivo. E um terceiro motivo, um terceiro objeto desse curso é a convicção, porque é um fato, de que, ao mesmo tempo em que os grandes filósofos, as grandes escolas produziam esses grandes sistemas, no mesmo tempo, poucos anos de diferença, para mais ou para menos, outras escolas, outros filósofos, não produziam sistemas, mas pensavam. Pensavam, inclusive, a natureza. A nossa relação, a relação humana, com o que é a natureza, com o ente natural.
não fizeram sistemas. Nós já falamos aqui sobre os estoicos, epicuristas, os céticos, os cínicos. Já falei de Santo Agostinho, primeiro grande momento da nova cultura, a nossa cultura, que resultou da fusão greco-judaico-latina, né? Greco-judaica em território de romanidade. Vamos hoje, estamos no século VIII já, hein? Andamos 14 séculos. Vamos entrar hoje na Idade Média, propriamente, século IX em diante, onde vamos ver outra grande figura, que é Santo Tomás. Esse criou o sistema, mas Santo Agostinho não criou. No Renascimento, Montaigne, que escreveu ensaios, poderosos ensaios, exercícios fortíssimos de pensamento, não criou o sistema. No que eu chamo, uma questão de nomenclatura, mas de primeiro moderno, que é o século XVII e XVIII, tem Pascal. Pascal também não criou sistema. O livro dele chama Pensamentos. No século XIX, o segundo moderno, que inventou a história, por isso precisa ser separado do primeiro, tem Nietzsche, o grande destruidor de todos os sistemas em benefício da vida, que teria sido chacinada por culpa de Sócrates, por valores que se pretendiam superiores a ela e que a desfibraram, a despotencializaram. Está ali. No século XIX, no século XX, nós temos Foucault, que também pensou antissistemicamente. Então, há uma história que também vai sendo contada em paralelo, há uma história dos não-sistemas. É essa que nós precisamos recolher, porque é possivelmente nela, não digo sermos neo-estoicos ou neo-agostinianos ou neo-qualquer outra coisa, mas tomando o espírito, a inspiração desses grandes pensadores, pequenas escolas, como foram consideradas, escolas menores, né? Estoicismo, que foi grande, mas perdeu. Pegando a inspiração desses grandes pensadores, grandes pequenas escolas, continuarmos a pensar, encontrarmos um caminho novo para o pensamento, para pensarmos de novo, diante de uma extraordinária aproximação daquilo que nós tínhamos afastado. Então, tem um tríptico aqui, tem 3 dimensões do curso que se articulam e nós paramos no fim da aula passada, eu prometendo a vocês que hoje a gente ia entrar na Idade Média, na segunda fase, século IX ao século XIII, XIV, começo do Renascimento. A segunda fase da constituição da nossa cultura. A nossa cultura foi constituída, já disse, já propus, no momento em que, sem expectativa prévia, a cultura grega do ser, da razão, da filosofia, se encontrou com a cultura judaica de Deus, da fé, da religião, fez uma enorme tensão que foi mudando de figura a todo momento. E por que foi mudando de figura a todo momento, ou seja, no tempo, nós podemos contar a sua história. E o que devemos, nesse momento devemos, porque foi assim que chegamos aqui. E o que eu estou propondo a vocês é que os primeiros 13 séculos da nossa história, essa que começou no século I, em função dessa fusão, tenham constituído todos os paradigmas fundamentais que depois foram transformados pelo Renascimento, pelo moderno, pelo segundo moderno, pela nossa contemporaneidade, pelo pensamento pós-moderno do final do século XX, mas que a grande base esteja nesses 13 primeiros séculos, dos quais os 8 primeiros, 5 dos quais muito poderosos, no quinto, vigorando Santo Agostinho, 3 já de decadência, aqueles em que não se criava mais nada, repetia-se Santo Agostinho, estocava-se todo conhecimento, faziam-se aquelas
enciclopédias, como eles chamavam, e esse segundo momento que nós vamos tratar hoje, que ali, naquele período, tenha se constituído o essencial da nossa cultura, com o qual depois se rompeu. Essa ruptura renascentista moderna tem como referência o grande padrão da nossa cultura. E estamos tentando aqui conhecer, ter um acesso a esse grande padrão que foi dominado por um acordo entre a razão e a fé. A razão e a fé, eu propus, são a pedra fundamental da nossa cultura, a nossa cultura, a razão vindo dos gregos e a fé dos judeus, porque todo o DNA é duplo. Então, nós herdamos a razão dos gregos e a fé dos judeus, uma forma de chegar ao real indiretamente, mediante a razão, e uma forma de chegar diretamente, por adesão completa, que é a da fé, a da filosofia, num caso, a da religião, no outro, que estabeleceram um acordo, sem o que essa cultura teria sido impossível, a nossa cultura teria sido impossível. Esse acordo foi o de que a razão pode ser usada para esclarecer as verdades mais verdadeiras, mais radicais, mais fundamentais, que são as verdades da fé, as reveladas por Deus. Esse acordo foi a teologia. Até o século XIII, com flutuações, às vezes muito fortes, a teologia se manteve como um território de compromisso entre a razão e a fé. E do XIV em diante, do Renascimento em diante, esse compromisso se quebrou, a teologia saiu de cena, outras coisas vieram, outras coisas que vêm até hoje, mas em função de ter se sustentado durante 13 séculos, que na vigência dos 20 para 21 dessa nossa cultura é mais de metade, ter se sustentado durante esses 13 séculos um compromisso entre a razão e a fé, entre o imediato e o mediado no acesso ao real. E daí ter, então, se constituído uma solidez que nos permitiu depois romper a vontade, quebrar, bater, xingar a teologia, a Idade Média, que passou a ser chamada de Idade Média, Idade das Trevas, tudo negativamente do Renascimento em diante, pôde-se fazer tudo isso porque a base estava garantida. Esse é o ponto em que nós estávamos. O que aconteceu no século IX? Eu adiantei no final da aula passada, mas muito rapidamente. O que aconteceu que mudou o padrão dos 3 séculos anteriores? Vocês se lembram? O século V foi o de Santo Agostinho e ali a primeira construção da afinidade da razão com a fé chegou ao ápice, na obra de Santo Agostinho, um neoplatônico. E depois 3 séculos de decadência, de repetição, de empedramento, de mesmice. Frios, 3 séculos frios. E no século IX aconteceu alguma coisa. Depois nós vamos ver, no século VII também aconteceu, mas estava fora dessa história e entrou. O que aconteceu no século IX foi que um cidadão razoavelmente importante, porque ele era filho do mordomo do Palácio Real. Mordomo, na época, não era o sujeito que abria a porta, né? Era quem geria, era uma espécie de ministro da Casa Civil, né? Esse mordomo da Casa Real, da dinastia dos Merovingios, foi uma longa dinastia francesa, germânica, porque os franceses são o povo franco, que é um povo germânico. Já tinha havido aquelas invasões, aquelas migrações, né, germânicas, antigamente chamadas invasões bárbaras, e a Europa estava germanizada, não alemãozada, germanizada. As diversas tribos, visigodos, ostrogodos, suevos, alamanos, francos,
tinham ocupado a Europa, o Império Romano do Ocidente esfiapado, a Igreja, que era uma contrapartida ao Império, eram os dois poderes também, quase acabando os dois. E aquela dinastia ali, merovingia, acabou sem herdeiro. A lei vigorante, então, e por muito, muito, muito tempo na França, era a chamada lei sálica, que diz que só homem pode herdar, dizia, né? Que só homem podia herdar, que mulher não podia ser rainha, a não ser se casasse com o rei, mas não por direito próprio. E não tinha herdeiro. Então, o filho do mordomo, filho que se chamava Carlos, resolveu que estava na hora de acabar com esse negócio da dinastia merovingia, porque, na verdade, era preciso retomar a continuação do Império Romano. O Império Romano tinha tombado diante das tribos, das invasões, no caso, na Itália, dos ostrogodos, que derrubaram a sede do Império Romano, tomaram a Península Itálica, isso se espalhou depois pela Europa e acabou o Império Romano do Ocidente, manteve-se no Oriente, em Bizâncio, depois Constantinopla, hoje Istambul, manteve-se lá, mas no Ocidente não. O que esse Carlos disse foi, não, sim. O Império continuou, o que há é que não teve mais imperador. O último imperador desapareceu e o seguinte, 4 séculos depois, 3, ele é do final do século 8, né, para 9, 3, 4 séculos depois, o imperador seguinte sou eu. Eu tenho legitimidade para reivindicar o trono, uma legitimidade que era da ordem do poder, não era familiar nem sanguínea. Para reivindicar o trono, eu sou o novo imperador do Império Romano Germânico. Romano-Germânico. Sacro Império Romano-Germânico se chamou. Eu sou o sucessor de Augusto Cérvulo, o último menino que era imperador e que em 464 foi destronado, desapareceu. Eu sou o imperador seguinte. Agora, para refazer o império, eu preciso trazer de volta a cultura, preciso trazer a Europa de volta. E isso significa, eu preciso recristianizar a Europa. E onde é que a Europa está contida em estado congelado? Na Irlanda, no norte da Inglaterra, lá onde os bárbaros não chegaram, onde o Império Romano chegou, mas os bárbaros depois não chegaram. Então, tragam os monges de lá, eles trarão a cultura que eles estocaram naquelas enciclopédias e nós faremos passar de novo para a Europa, a partir da Alemanha, onde ele fundou uma escola, e da França, onde em Paris ele fundou outra escola. Nós vamos difundir de novo pela Europa a antiga cultura que se congelou, mas não se perdeu. Assim como o antigo império se congelou, mas não se perdeu. Eu sou o novo imperador. Então, o resultado daquela fusão que no século I se fez entre a cultura grega e a cultura judaica, o resultado já constituído durante os 5 primeiros séculos e mantido invariante durante mais 3, até o 8º. Voltou para a Europa. E aí, sem ter nada a ver com essa história até esse momento, no século VII, em 622, em outro lugar que não era a Europa, na Península Arábica, um comerciante chamado, transliteradamente para a nossa língua, Maomé, recebeu a visita do arcanjo Gabriel, que lhe ditou um livro, o Corão, o Alcorão, quer dizer, o Corão, através do qual se fundou uma nova religião monoteísta, para resgatar, como Maomé diz, para resgatar a religião judaica que tinha sido
violada, conspurcada, suja pela religião cristã, que não era verdadeiramente monoteísta, porque se lembra, Deus era três, aquelas coisas todas. Isso podia ter sido um fenômeno que ficasse por lá mesmo, na Península Arábica. Teve um resultado muito bom. Com essa religião, ele conseguiu unificar as tribos da península que viviam em guerra. Mas ele resolveu expandir. E invadiu ali as vizinhanças, entre outras, Bizâncio. Constantinopla, já se chamava então, em homenagem ao imperador Constantino, Constantinopla. Invadiu Constantinopla. O que é que se encontrava em Constantinopla? A cultura grega, que não tinha vindo para o Ocidente. A filosofia grega do Ocidente era estoica, epicurista. Foi essa que foi encontrada quando a fusão greco-judaica se fez no Ocidente Latino, foi a escola estoica. O epicurismo, o ceticismo, tudo isso teve grande influência na formação da cultura nova, na nossa. E foram uns fiapos de Platão que corriam naquele momento inicial. Muito pouca coisa, um diálogo. E mesmo assim, trazido meio neoplatonicamente, uma maneira que Platão provavelmente não assinaria embaixo. Era o que tinha. Aristóteles não estava lá. E todo o resto da cultura grega não estava. Lá no século I, na formação da nossa cultura, tinha sido conservado em Bizâncio, em Constantinopla. Lembram-se quando Alexandre, o Grande, da Macedônia, foi lá no Oriente levar a cultura grega para lá e trouxe de lá uma religiosidade, um misticismo que não havia na Grécia. E com isso deslocou-se a capital cultural da Grécia, da racionalista Atenas, para a mística Bizâncio, Turquia, Ásia Menor, saiu da Europa para a Ásia. Hoje tem uma ponte que liga, deve ser, eu nunca fiz, mas vou fazer um dia. Deve ser uma experiência extraordinária. Você está sobre uma ponte, está na Europa, depois não está nem na Europa nem na Ásia, e depois está na Ásia. Pois esse caminho da ponte foi o que a cultura grega ateniense fez quando veio a ser recolhida, inclusive, para se proteger da perseguição pós-queda de Alexandre. Foi tudo para lá. A escola de Atenas foi para lá. Filósofos foram para lá. E as obras dos que já tinham morrido. Platão, Aristóteles, estava tudo lá, tudo. Não eram fragmentos, pedaços, diálogo de Platão, não. Tudo estava lá. E os muçulmanos tomaram. Levaram para Bagdá, que era a capital do que vinha se formando como um império islâmico. Então, Bagdá, a capital do califado. Lá foi traduzido, interpretado, comentado, e está muito bem, podia ter ficado lá e seria essa coisa interessante. Hoje nós teríamos um Oriente Médio aristotélico, enquanto nós aqui no Ocidente seríamos alguma coisa como estoicos, ou no máximo, cristãos. Mas eles resolveram invadir a Europa. Não estava escrito. Foi um acaso. Resolveram invadir a Europa pelo norte da África. Tanto que hoje a maioria dos muçulmanos não é árabe, é norte-africano. O maior país muçulmano não é a Arábia Saudita nem nada, é a Indonésia. Então vieram pelo norte da África, invadiram o sul da Europa, onde tiveram a sorte, nós tivemos a sorte, de a cultura que eles traziam, a própria, que era muito sofisticada àquela altura, a cultura árabe. Esse acontecimento que se chama Hégira, encontro de Maomé com o arcanjo Gabriel, se deu no século VII. Nós estamos falando agora do 10 para 11, que é o momento da invasão.
cultura árabe tinha se sofisticado muito e, além de si própria, ela trazia Aristóteles. Trazia Platão, os geômetras, os astrônomos, a medicina grega, mas, sobretudo, ela trouxe Aristóteles. Por que sobretudo? Porque Aristóteles não estava em lugar nenhum no Ocidente. Havia neoplatonismo no Ocidente grego e cristão. Santo Agostinho foi um neoplatônico, mas não havia Aristóteles. Então, o que eles trouxeram, de novo, extraordinário, foi Aristóteles. Aristóteles penetrou o Ocidente latino pela Espanha, onde teve, eu dizia há pouco, olha um cachorrinho assistindo a nossa aula. Espero que aprenda alguma coisa ou a gente aprenda com ele. Negócio de natureza agora tá. Bom, onde nós tivemos a sorte de que eles tenham encontrado um bispo em Sevilha e Toledo, que estabeleceu em Toledo uma grande escola de tradutores, em que trabalharam lado a lado cristãos, judeus e muçulmanos, traduzindo Aristóteles. Traduzindo e comentando Aristóteles. E jogando depois para a Europa. Houve uma tentativa de invasão da França, quer dizer, de domínio da Europa, que foi rechaçada em Poitiers, mas o Aristóteles foi adiante, chegou em Paris, na Universidade de Paris, que era o centro difusor da cultura, e dali ganhou a Europa. No século XI, foi recebido como um sujeito esquisito, porque ele dizia o contrário do que Platão dizia. E Platão casava bem com a cultura cristã. Dava para botar aquela ideia da suprema ideia, o bem, botar Deus naquele lugar. E as ideias eternas, imutáveis, como as ideias de Deus. Dava. Era só acrescentar a noção de criação, só, não, porque não é pequena coisa, mas era acrescentar a ideia de criação, e Platão servia bem como modelo para a cultura cristã. Aristóteles, não. O realismo de Aristóteles, a atenção às coisas, né, que possuem em si mesmas suas essências próprias, que se garantem, as coisas se garantem, né, já era um pouco mais difícil. Então, ele foi proibido. No século XI, ele foi ensinado, sobretudo, a lógica, a dialética, a retórica, mas ele era proibido e quem o ensinava foi perseguido. No século XII, ele já fazia um certo sucesso e foi tolerado. Foi perseguido, foi tolerado pela Igreja. No século XIII, ele foi tornado obrigatório. O século XIII é o de Santo Tomás. Santo Tomás de Aquino, o outro grande filósofo da constituição da nossa cultura nos 13 primeiros séculos dela. Então, o neoplatônico Agostinho no século V e o neo-aristotélico Tomás no século XIII. Aí se completou a configuração da nossa cultura na relação entre o que é da religião e o que é da filosofia. Platão e Aristóteles ali presentes. E esse século XIII foi chamado mesmo o século de fé e razão. Porque essa questão que foi, tenho trazido essa hipótese para cá, né? Que foi a pedra angular, a pedra sobre a qual se assenta o edifício, o fundamento do edifício da nossa cultura, a relação tensa, né? Em movimento permanente de fé e razão, que foi a questão implícita do desenvolvimento da teologia até Santo Agostinho e depois, às vezes a razão reivindicando certos direitos, porque era ela que esclarecia as obscuridades da verdade revelada, desfazia as contradições aparentes e servia para passar adiante para quem não acreditava as verdades da fé sob forma de razão. Então, às vezes, a razão reivindicava
uma certa prevalência. Na maior parte das vezes, a fé teve essa prevalência, mas não sem a razão. Então, esse movimento esteve mais ou menos implícito, mais ou menos explícito. Quando implícito, não necessariamente tematizado, quando explícito, formalmente tematizado, a questão das relações entre razão e fé. No século XIII, essa foi a questão. A grande questão que atravessou o século, que alimentou a filosofia, a teologia do século XIII, que teve uma grande solução em Santo Tomás, depois abandonada, e aí acabou. Essa questão atravessou o século XIII, produziu teses que, em parte, foram aceitas, em parte condenadas. Teve condenação de 277 teses de uma vez só, por exemplo, pelo bispo de Paris, contra a Universidade de Paris. Houve disputas seríssimas entre a Faculdade de Teologia, guardiã da fé, e a Faculdade de Artes, na Universidade de Paris. A Faculdade de Artes é como se fosse assim, a Faculdade de Filosofia, mais ou menos, ou o grande ciclo básico da Universidade de Paris, onde se ensinava Aristóteles. E onde se era meio herético. Então, tinha disputa ali entre a Faculdade de Artes e a Faculdade de Teologia. Os artistas, como eram chamados, filósofos, se precaviam contra essa tensão, estabelecendo uma espécie de CONAR da filosofia, um estatuto de autorregulamentação. Eles determinavam, está por escrito, é um estatuto, né, até onde podiam ir quando fossem discutir com um teólogo. Havia determinadas dimensões da argumentação que não podiam ser ultrapassadas. E eles diziam, evite. Se não puder evitar, contorne. Se não puder contornar, minta. Para se ter uma ideia de como essa questão das relações entre razão e fé foi aguda ali. A gente pode dizer que no século XI a questão estava lá. Quando Aristóteles entrou, a questão foi trazida com grande vigor, porque Aristóteles era extremamente racionalista. Então, aquele acordo com a fé, que era mais fácil quando se era um neoplatônico, como Santo Agostinho, ficou mais difícil. Então, no século XI, houve uma solução para essa questão, que foi dizer que ela não existe. Porque não há contradição possível entre razão e fé, ou como eles diziam então, entre filosofia e religião, mas é a mesma coisa. Porque ambas são criaturas de Deus. Tudo é criatura de Deus. E Deus não é contraditório. Não pode ser. Portanto, não cria contraditoriamente. Portanto, não há contradição entre, nos termos nossos agora, razão e fé. Não há contradição. Se parece que há, em algum lugar se errou. É preciso voltar atrás, fazer as contas todas de novo, que vai dar certo. Não há contradição. No século XII, isso tudo é mais ou menos. 10 para 11, 11 para 12, mas não. 11, 12, no século XII, admitiu-se que não é que haja contradição, mas há diferença. Mas essa diferença é puramente formal. Quer dizer, é uma diferença de ponto de vista. Porque o ponto de vista da fé são as verdades reveladas, ditas por Deus. E o ponto de vista da razão são as verdades encontradas, procuradas pelos homens. Evidentemente, o ponto de vista da fé é superior, porque a verdade revelada tem que ser superior à verdade procurada, porque foi Deus que a deu. Então, se houver choque, a verdade encontrada, ou seja, a verdade filosófica, não é verdadeira. Errou em algum lugar, tem que se rever, porque há diferença. Então, não é como no século XI, não há diferença. Não há contradição, a forma era essa. Não, há diferença. E essa diferença significa que a verdade revelada vale mais do que a verdade encontrada. A religião vale mais do que a filosofia. Se puderem andar juntas, muito bem. Mas o correto é que a filosofia sirva à religião.
Esse sendo o trabalho da teologia. A filosofia serva da teologia, como se disse na época, significava a filosofia tem um serviço a prestar à teologia, pela razão. A teologia não tem nenhum serviço a prestar à filosofia. A teologia diz a verdade revelada, é aquilo que está no credo. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, visíveis e invisíveis. Tudo aquilo são as verdades da fé. Elas são absolutas. Algumas coisas ali são muito difíceis de compreender. Pede-se, então, à filosofia que esclareça. E ela presta esse serviço. Ela pode prestar mal. O setor de serviço está muito ruim entre nós. Podia já, na época, ter esse problema, né? Fez um mau serviço. Então, apareceu ali uma contradição. Mas não é uma contradição verdadeira. É porque há uma diferença. Essa diferença é de ponto de vista, quer dizer, do olho. E o olho da teologia é mais verdadeiro do que o olho da filosofia. A filosofia tem que se rever quando essa diferença que há, e que é formal, não é uma contradição, é formal, apenas formal, se manifesta. No século XIII, aí a coisa apertou. Porque admitiu-se que há diferença, tudo bem, já estávamos nisso, e essa diferença é real. O que a teologia diz pode ser incompatível com o que a filosofia diz. E aí faz-se o quê? Naturalmente, os doutores da faculdade de teologia têm a resposta pronta. É claro que é a teologia que prevalece, como se disse no século XII. Mas os professores da faculdade de artes tinham bons argumentos para dizer não. Porque a teologia pode ser desarrazoada, perder a razão, se não usar a razão da filosofia para se esclarecer e se legitimar. Aí há uma poderosa confrontação. Os filósofos, no fundo, estão dizendo o que legitima a teologia, portanto, a fé, é a razão. E os teólogos, é claro, não podiam admitir isso. Mas a consequência de um não admitir e o outro exigir é que, no final das contas, elas podiam ir cada uma para um lado e acabou, pronto. E foi o que aconteceu. Mas antes de acontecer, e das várias tentativas que foram feitas, aquele estatuto de autocontenção dos filósofos, não vamos brigar com os teólogos, as condenações que a Faculdade de Teologia de Paris fez de teses filosóficas, e tensão e disputa, no cacete, muitas vezes. O pessoal saía no pau, ali em torno da Universidade de Paris, no Quartier Latin, né? Saía no pau porque era teólogo e o outro era filósofo. Né? Foi assim. Mas houve Santo Tomás. E Santo Tomás deu uma solução brilhante, que eu não sei se vai dar para desenhar aqui no meu quadro negro Very Low Tech. Santo Tomás era aristotélico, sabemos. Aristóteles tinha dito que tudo é substância e que toda substância é forma e matéria. Era assim. Forma e matéria. Isso quer dizer, esta caneta, eu já dei esse exemplo aqui, né? É caneta tanto quanto esta. Isto é, no sentido aristotélico, forma. Depois chamou essência. A palavra é boa até. O verbo ser, em latim, é esse. Então, essência é a serência de algo. É o ser de algo. Então, é boa a tradução. Né? Interpretação. Segundo a forma, nada de geométrico aqui, quer dizer, segundo a essência, isto é uma caneta, isto também é. Segundo a matéria, que também não
Não vai no sentido de material, vai no sentido de individual, de singular. Segundo a singularidade, esta não é esta. A começar pelo fato de que esta é uma e esta é outra. Ou seja, pelo fato simplesmente numérico. Tem duas aqui. E uma não pode ser a outra. Uma é a um e outra é a dois. E tudo o mais que as separa. Uma ser azul, outra ser preta, uma ter ponta assim, essa aqui ter pena. Né? Essa eu tenho que encher no tinteiro, essa já vem com a tinta pronta. Quando essa está vazia, eu vou no tinteiro. Quando essa se esvazia, eu jogo fora. Então, uma série de diferenças que singularizam uma e outra e que dizem elas são diferentes. No entanto, ambas são canetas. Então, qualquer substância, qualquer coisa possui matéria e forma. Princípio de individuação e princípio de universalização. Na coisa, está na coisa. Então, uma coisa, uma substância qualquer, caneta, óculos. Né? Tem ninguém de óculos aqui para eu dizer os meus óculos são diferentes dos da... Vocês todos enxergam bem demais. Bom, óculos são diferentes uns dos outros, mas são todos óculos. Então, as coisas têm essa riqueza. Elas são duplas e complementares. Matéria e forma se opõem e se complementam. Tem essa riqueza. Na tradição latina de interpretação de Aristóteles, chamou-se a forma essência, já vimos. E chamou-se a matéria existência. Isso quer dizer, a essência de caneta não está no mesmo lugar em que está a caneta, embora esteja na caneta. Não há caneta que seja uma caneta, senão por possuir a essência de caneta. Mas, para chegar na essência de caneta, a caneta tem que ir embora, porque ela é singular, ela é azul. A essência de caneta não é azul. Ela é fininha e tal. A essência de caneta não é fininha. Ela tem ponta fina, a essência de caneta não tem ponta fina. Então, à medida que se vai abstraindo tudo o que é da matéria, fica-se só com a essência. E é aí que se encontra a verdade, é o conceito de caneta, canetidade. E aí se pode fazer uma definição. Caneta é, e o que se seguir, é a apreensão da essência de caneta. Então, essência vale mais do que, e essa foi a palavra que passou a ser usada então para matéria, existência. O conceito de caneta tem mais valor do que a existência de uma caneta singular. A verdade se encontra na essência, não na singularidade desta caneta. Ora, esse ora não é óbvio. Tem um salto no escuro aqui. Ora, Deus é pura essência. Deus não tem matéria, no sentido de que Deus não se distingue de si, como uma caneta se distingue de outra caneta. Ele é sempre idêntico a si mesmo. Ele é forma pura, se disse. Forma pura. Não tem matéria. E aí fica essa situação esdrúxula. É que uma coisa tem mais riqueza do que Deus. Qualquer criatura é mais rica do que o Criador. Porque todas as criaturas são a simultaneidade contraditória, mas complementar, de matéria e forma. Deus não. Deus é só forma. É só essência. É como se Deus valesse menos do que as coisas. O Criador valesse menos do que as criaturas. As criaturas têm, como eu disse há pouco, mais riqueza, mais multiplicidade do que Deus. Então, o que é que fez Santo Tomás? Uma operação que depois ninguém seguiu, nem os seus próprios alunos, e morreu ali. Ele disse: matéria e forma são um conjunto. Não se opõem,
Assim, essência se opõe à existência? Não. Essa é uma explicação de Aristóteles muito por baixo. Matéria e forma são uma unidade. Não há uma sem a outra. A essa unidade ele chamou essência. Então, a essência de Deus, do mais perfeito que existe, é a conjunção de forma e matéria. Isso quer dizer, na mente de Deus, o Criador, as coisas a serem criadas, que são sempre necessariamente, porque ele é aristotélico, compostas de forma e matéria, estão no modo de forma e matéria. Na mente de Deus não está só a canetidade, está a canetidade com todas as singularidades possíveis de canetas. Portanto, está matéria e forma, estão matéria e forma. Isso é a essência das ideias de Deus segundo as quais ele cria as coisas. Claro, não foi ele que criou a caneta, foi uma fábrica, né? Mas vamos continuar com esse exemplo. Deus cria a caneta segundo a canetidade e a sua possibilidade de azul, de preto, de fino, de grosso, de tinta seca, de tinta úmida. Todas essas possibilidades de existência, de matéria, estão na mente de Deus tanto quanto a forma pura caneta, a canetidade. Deus não é mais pobre do que a coisa, pelo contrário, é muito mais rico, porque ele tem a essência de caneta e todas as possibilidades de caneta, enquanto uma caneta só tem a essência de caneta e essa possibilidade, que a distingue de todas as outras. Então, em relação a Deus, ele passou, Santo Tomás, a chamar de essência o conjunto de forma e matéria em termos absolutos. Enquanto aqui há um conjunto de forma e matéria em termos relativos, que essa caneta podia não ser azul, ser preta, como a outra que eu mostrei há pouco, continuar sendo caneta. Na mente de Deus, ela é azul, ela é preta, ela é grossa, ela é fina. Todas as possibilidades de ser caneta, contidas na forma caneta, estão presentes na mente de Deus, que tem, então, a riqueza absoluta de todas as possibilidades de realização de algum criado, de alguma criatura, de alguma caneta. Mas isso ficaria na mente de Deus. E, a rigor, se na mente de Deus está tudo completo, essência e existência, né? Forma e matéria, para ficar nos termos estritos de Aristóteles, forma e matéria estão ali na mente de Deus, então por que é que tem que haver uma caneta? Ou como é que pode haver uma caneta? Deus não precisa de uma caneta. Ele tem na sua mente a caneta, todas as canetas, simultaneamente. Então, o que é que faz existir caneta? É que Deus acrescenta à essência que ele é um suplemento de existência. É o que diz Santo Tomás. Ele acrescenta a existência. Existência agora está tendo um sentido muito mais rico do que tinha quando era a tradução latina de matéria. O princípio de individuação, de singularização, o azul dessa caneta, né, e tal. Não. Existência tem agora o sentido de pôr no mundo, fazer aparecer, criar. Esse mais aqui, esse suplemento de existência de que Santo Tomás falou, é o ato da criação. A caneta, porque a essência e a forma e a matéria de caneta, que são a ideia de caneta na mente de Deus, a essência completa, riquíssima de caneta,
quis Deus que existissem canetas, é um ato livre, ele não é obrigado a criar, e deu à essência um suplemento de existência no ato da criação. Está tudo reunido agora aqui. Forma e matéria, universal e singular, essência e existência e criação. Razão e fé estão agora reunidas de forma tal que não podem se separar. A razão não é mais aquilo que vai explicar a fé, porque a fé é ambígua ou é obscura ou alguma coisa assim. A fé é requerida porque houve o ato da criação. Mas o ato da criação é um ato racional de Deus. Deus é o sumo intelecto, e esse é outro aspecto do pensamento aristotélico que não havia antes. Antes Deus era definido, como ainda hoje é, mas enfim, antes não era assim. Deus era amor. Pronto. É a visão de São João de Deus. Deus é amor. Agora, por causa de Aristóteles, Deus é intelecto. É o sumo intelecto, do qual o intelecto humano é uma cópia, quase como se fosse a relação entre ideia e coisa de Platão. É um reflexo, porque o homem é criado à imagem e semelhança de Deus. Deus é o sumo intelecto, portanto, ele é racional por excelência. Então, a distinção entre razão e fé desaparece. O ato da criação é tão religioso quanto racional. Deus cria com razão. Ele tem razão de criar, ele tem uma razão para criar. A criação não é desarrazoada. De modo que, pela fé, crê-se na criação, pela razão, conhece-se a criação. É para isso que a teologia serve. A teologia de Santo Tomás foi extremamente racionalista, ele foi acusado disso, porque parece que ele está se desviando da fé pura, da fé teológica anterior, agostiniana. Né? Ele foi chamado de intelectualista, e isso foi considerado um defeito do pensamento tomista. E não é que tenha ficado lá essa crítica, não. O Papa João Paulo II, que fez filosofia, na sua tese de doutorado, ele tinha um orientador tomista, que queria que ele tratasse Deus como objeto de conhecimento, porque era assim que Santo Tomás tratava. Né? Objeto do conhecimento teológico, objeto indireto, as provas da existência de Deus eram negativas, mas, enfim, a teologia tinha Deus em vista. E João Paulo disse que não, que ele não podia tratar Deus como objeto, que isso era um intelectualismo quase que pagão. Ele era, se tivesse que fazer a escolha, um agostiniano. Ele não faria isso com Deus, não seria tomista, não seria intelectualista, racionalista. Então, essa é uma pecha que vem acompanhando o tomismo, a leitura cristã de Aristóteles, há muitos séculos. Ainda está vigorante hoje. Na época foi pesado, evidentemente. Né? Teses de Santo Tomás estão entre aquelas 277 que foram condenadas pela Faculdade de Teologia, da qual ele era professor, tinha morrido recentemente. Teses teológicas de Santo Tomás foram condenadas pela Faculdade de Teologia junto com teses filosóficas dos professores da Faculdade de Arte, porque eram heréticas por serem excessivamente aristotélicas, excessivamente racionalistas e cederem pouco à fé. Essa solução é genial, porque não dá mais para dizer que a fé e a razão se encontram em lugares diferentes. As duas se encontram em Deus, o Criador de todas as coisas, que se encontram em nós, criados à sua imagem e semelhança, na razão. Não teve sequência, porque tem um complicador forte aqui, é que é necessário supor, nessa ideia de que Deus acrescenta sempre um suplemento de existência à essência que se contém na sua mente, que é já na sua mente o conjunto de forma e matéria, tem aí um complicador, porque exige-se
uma espécie de cinemática da criação. A criação é frame to frame. Não acabou, a criação não acabou. A todo momento que alguma coisa entra na existência, Deus está criando, ou seja, conferindo um suplemento de existência à essência que se contém na sua mente. Isso não é possível. Isso é herético, porque a criação se deu em 6 dias e no 7º Deus descansou, e é impossível de operacionalizar racionalmente, sistemicamente. Então foi abandonado. Os alunos de Santo Tomás já não usaram mais. O tomismo não se alimenta dessa grande solução que está num pequeno livro do ente e da essência, que para mim, do ponto de vista de uma história dos paradigmas filosóficos, é mais importante do que o mega importantíssimo livro dele, que é a Suma Teológica, onde está tudo. Está a teologia, está a filosofia, está o direito, está a moral, está a física, tem tudo ali. Suma é um conjunto, né, de tudo. E, do ponto de vista de uma história dos paradigmas filosóficos, do ente e da essência me parece um livro mais importante, porque ele resolve a questão fundamental da base, da pedra angular da nossa cultura, que são as relações entre razão e fé. Num livro, na introdução de um tratado de teologia, ele, Santo Tomás, escreveu uma coisa mais ou menos assim: se não se seguir essa solução, suponho que seja essa aqui, é possível que apareça um averroísmo latino. Averroes foi o grande intérprete árabe de Aristóteles, um século antes de Santo Tomás. Você se lembra, Aristóteles foi levado para Bagdá, lá foi traduzido, interpretado, houve a invasão, Averroes já nasceu na Espanha, ele é espanhol, né? Mas é um espanhol árabe muçulmano. Ele fez uma interpretação brilhantíssima de Aristóteles, tanto que quando se diz o comentador, quando se dizia na época o comentador, não era preciso dar o nome, era Averroes. Santo Tomás lutou contra Averroes, ele foi pautado por Averroes. Ele lutou contra porque considerou que Averroes se afastou de Aristóteles e ele, Tomás, reporia Aristóteles em cena. Mas o Aristóteles de Santo Tomás, evidentemente, é cristão, como o de Averroes é muçulmano. Nenhum dos dois é grego, nenhum dos dois é Aristóteles. Então, a interpretação de Averroes tem alguns complicadores, se a gente pensar que a interpretação que ficou valendo para nós, ocidentais, foi a de Santo Tomás, senão não. Tem alguns complicadores, é que ela é muito dualista. Então, por exemplo, para Averroes só existe um intelecto ativo, que é Deus. O intelecto humano não é ativo, ele é formal, como ele chama. Ele recebe o intelecto divino, mas ele não é ativo. Ou seja, a verdade está só em Deus. Vamos ficar só com isso, porque foi mais ou menos por aí que passou essa premonição de Santo Tomás. Ele disse, olha, ou sigam os meus conselhos, ou vem aí um averroísmo latino, lá na Universidade de Paris. O que aconteceu? 2 filósofos menores, professores da Universidade de Paris, que nunca tinham sido averroístas, seguidores da interpretação islâmica de Aristóteles, nunca acharam uma boa ideia essa do averroísmo latino. E resolveram propor, chamam-se Siget de Brabant, e esqueci o nome do cara. Alguém de Dácia. Aí um dia eu estava dando aula e me esqueci também do nome dele, não sei porque eu censuro o nome desse pobre homem. Aí disse, é de Dácia. Deixa eu me lembrar até o fim da aula, eu digo. Daqui a pouco uma menina levantou o dedo e disse, professor,
já me esqueci de novo, fulano de Dácia. Eu disse, muito bem, meio ponto na média. Andou estudando e tal, eu disse, não, dei um Google aqui e botei fulano de Dácia, e respondeu, você quer dizer Boécio de Dácia. Pronto. Boécio de Dácia. Então, Siget de Brabant e Boécio de Dácia, filósofos que vocês provavelmente nunca ouviram falar, nem ouvirão mais. Por que eles são importantes? Porque eles levaram a sério essa hipótese de um averroísmo latino e atribuíram a Averroes uma tese que não era dele. O que tudo indica pelos estudos atuais, né, nossos contemporâneos, sobre Averroes e sobre a chamada escola peripatética, que é a escola medieval islâmica, muçulmana, a escolástica muçulmana. Depois eu digo por que escolástica, porque isso é bonito. Nos dizem que não se encontra em nenhum lugar de Averroes essa tese, que eles chamaram de a tese da dupla verdade. Lembram que eu disse que se quebrasse o pau entre razão e fé, elas iam se separar. Não foi o que eles disseram. Há duas verdades. Digo pela fé, a formulação era essa. Prestem atenção nesse digo, porque está entrando aqui o discurso, estão saindo as coisas. Digo pela fé, por exemplo, que houve a ressurreição. Digo pela razão que não houve. E justifico num caso e no outro. Pela fé houve a ressurreição, porque Jesus, o ungido, Jesus Cristo, foi simultaneamente homem e Deus. E, portanto, ele era obrigado a morrer como homem. E era impossibilitado de morrer como Deus. Do contato tenso entre morrer e não morrer é que se constitui a ressurreição. Digo pela fé e provo. E digo pela razão que não. Porque pela razão, e usando Aristóteles, os princípios de identidade, de não contradição, não é possível ser homem e Deus ao mesmo tempo. Não se pode atribuir a nenhuma coisa um predicado e o seu contrário ao mesmo tempo. De modo que ou bem Deus, e aí não morreu, e não houve ressurreição. Ou bem homem, e aí morreu, e não houve ressurreição. Então, digo pela razão que não e provo. Quem decide qual o enunciado verdadeiro? Quem decide qual a boa prova? Não há. Nós estamos agora na ordem do discurso, né? Estamos saindo da ordem das coisas, estamos começando a antecipar o moderno. Vai montar no discurso. Digo pela fé e digo pela razão, e tenho razão nos dois casos, porque provo. Eu sei que se duas proposições são contrárias, só pode haver duas hipóteses. As duas são falsas ou uma é falsa. As duas não podem ser verdadeiras se elas são contrárias. Mas eu não sei qual. Só Deus sabe. Ele com certeza sabe. Mas ele não é chamado a essa discussão. Ele não está presente nessa discussão. Essa discussão é entre um teólogo e um filósofo. E os dois têm razão. Portanto, possivelmente, os dois estão dizendo a verdade, mas não sabemos. E, nesse momento, esses dois pequenos filósofos, criadores de uma até então inexistente, sugerida por Santo Tomás, meio assim, num virar de página de um prefácio de um livro, escola pequena, o averroísmo latino, a tensão constitutiva, biunívoca entre razão e fé, explodiu e ali acabou o primeiro grande lance da nossa cultura, foi o lance teológico, em que razão e fé, fundamentos da nossa cultura, se sustentaram durante 13 séculos, é um bocado de tempo. Ainda houve grande filosofia medieval do 13 para o 14, Duns Scotus, Guilherme de Ockham, mas eles separaram filosofia de teologia, razão de fé. Separaram de maneiras espantosas, às vezes. Disseram que a fé é um problema privado e, portanto, não entra na ordem da razão.
que é uma questão, ainda não se dizia assim, pública ou universal, né? Enfim, mais separado. Os averroístas latinos eram pequenos, mas tiveram razão contra um dos maiores filósofos de todos os tempos, certamente o maior filósofo medieval, o grande nome da escolástica latina, que foi Santo Tomás. Ali acabou a primeira parte da nossa cultura, dividida em duas partes, a patrística até Santo Agostinho, e depois aqueles 3 séculos de congelamento, a escolástica a partir do século IX, tendo seu apogeu no 13 de Santo Tomás. Só uma notinha de pé de página, assim, porque escolástica, a gente diz escolástica, a gente sabe que é a Idade Média. Mas a palavra é boa porque ela nos dá assim, um certo alento ainda. Sobretudo num momento em que a universidade está sendo tão bombardeada, nós somos todos, como é que é? Nós plantamos maconha, nós fazemos surubas, nós... um montão de coisas, né? Que já foram ditas aí, que nós somos horríveis. Escolástica significa que provém da escola. Esse momento do século IX, 10 para 11, sobretudo, foi quando apareceram as escolas. Ou seja, os mestres atraíam para si discípulos, estudantes, que vinham de todas as partes da Europa para estudar com fulano, que ensinava Aristóteles. E que, às vezes, tinha a sua sala de aula debaixo da ponte, literalmente, debaixo do Pont Neuf, da Ponte Nova, em Paris. O fulano dava suas aulas, reunia ali o pessoal e dava suas aulas. No século XIII, foram fundadas as universidades. Na Itália primeiro, depois na França, depois na Espanha, as primeiras universidades, as nossas antepassadas. E como é que se trabalhava na universidade medieval? Alguém formulava uma questão. Alguém significa, tinha ali bacharéis, que eram os formados pela Faculdade de Artes, e que estavam indo fazer seu doutorado nas grandes faculdades, que eram Teologia, Medicina e Direito. Estamos na de Teologia, porque lá estava Santo Tomás. Então, tinha os bacharéis. Tinha os bacharéis que tinham obtido uma licença de ensinar, licença docente, que era como se fosse um mestrado. Tinha um processo lá, um trabalho, uma apresentação pública, o sujeito tinha que dar um banquete, custava uma grana, e ele adquiria a licença de ensinar. Tinha isso lá. Tinha doutores, né, recém-formados. E tinha o doutorzão, que era o professor, né, Santo Tomás. Então, digamos, um bacharel lançava uma questão. Isso era a dinâmica da aula. Lançava uma questão. Se é possível dizer os nomes de Deus. Essa é uma das questões que está na Suma Teológica. Se é possível dizer os nomes de Deus. Aí um mestre, já tinha estudado um pouco mais, dava a primeira resposta. Dizia, parece que sim. Quando a primeira resposta era parece que sim, é porque a resposta final ia ser não. Parece que sim. Encontra-se em Agostinho, no livro sobre a Trindade, que isso e aquilo e aquilo. No livro de Isaías, no Antigo Testamento, encontra-se que, versículo tanto, não sei o que lá. Aí um outro, digamos um doutor, né, fazia a resposta, as objeções a esse parece que sim. No entanto, Agostinho, isso, naquilo, fazia crítica. Então, toda a questão estava agora elaborada. E o professor dizia, bem, agora eu vou decidir. Vou levar para casa, que era o convento lá, vou levar para casa, vou estudar, e no próximo dia letivo, eu venho para apresentar a decisão. A decisão era a teoria dele, que estava sendo criada ali em sala de aula, por causa de uma questão que tinha aparecido ao acaso, que tinha sido elaborada por umas 3 pessoas. Imagino que outras possam ter falado no meio ali, mas 3 pessoas em posição de perguntar, dar uma primeira resposta e criticar essa primeira resposta. Decido. Às vezes a questão era tão importante que a decisão, a aula em que o doutor, o professor, ia
apresentar sua teoria, sua doutrina sobre aquela matéria, não podia ser feita em sala de aula, era feita em praça pública. Paris vinha inteira para ouvir a teoria de Santo Tomás sobre se é possível dizer os nomes de Deus, no exemplo que eu dei aqui. Então, isso era de uma vitalidade. A escolástica, que depois virou sinônimo de empedramento, de dogmatização, quando surgiu, tinha essa dinâmica fabulosa de que o pensamento se forjava entre pessoas num ambiente de questionamento, de formular uma questão, uma questio disputata, quer dizer, uma questão discutida, que depois eram publicadas. Os livros da época eram questões disputadas sobre a verdade, questões disputadas sobre Deus, questões disputadas sobre os anjos. E a Suma Teológica, o grande compêndio de Santo Tomás, é todo constituído de questões disputadas que foram o ensino dele. Contato permanente com os alunos, pensando junto com ele. E ele, no final, decidindo. Isso pode dar algum alento, né? Alguma esperança à nossa universidade de hoje, apanhando tanto, porque nós somos herdeiros deles. O que foi feito lá continuou sendo feito, foi se tornando cada vez mais frio, a distância entre professores e alunos cada vez mais agravada, né? O maio de 68 em Paris foi por causa disso, porque os alunos não podiam conversar com os professores. Infelizmente, esse ficou sendo o modelo, mas aí a gente inventou grupos de estudo, seminários, etc., para ver se dá conta de se aproximar da grande escolástica medieval. Só nota de pé de página, voltando ao texto, porque eu acho isso bonito, é mesmo, né? A gente pode se imbuir disso como uma expectativa, uma inspiração, uma esperança para a universidade por vir, que nós estamos fazendo aqui nesse momento juntos, com a tela no meio. Século XIV, começa o Renascimento, 14, 15, 16, vai aparecendo uma racionalidade nova, baseada na ideia de que Deus, que é o Criador de todas as coisas, ninguém duvida disso nem nega, ninguém era doido, inclusive, de que Deus, o Criador de todas as coisas, não pode ser conhecido. Ele não é objeto de conhecimento, não é um bom objeto para o conhecimento, porque a razão humana é falível, é frágil, é cheia de furo, mais do que um queijo suíço, e não pode ter como objeto o mais perfeito de todos os seres, que é Deus. Então, não vamos tratar de Deus. Estava se rompendo aí com os 13 primeiros séculos, com o acordo teológico. Estava se quebrando a teologia e a filosofia, a metafísica, que vem agregada à teologia, veio, durante 13 séculos, agregada à teologia. Não vamos tratar de Deus. Agora, Deus é o Criador de todas as coisas. Vamos, então, tratar das criaturas. Quais são as criaturas? O homem e a natureza. Vamos tratar do homem e da natureza. Conhecendo o homem e a natureza, e aí conhecer já implica, por exemplo, em observar, calcular. As ciências começam a aparecer aí. Esse é o momento em que Copérnico diz que, segundo seus cálculos, não é a Terra o centro do sistema, é o Sol, em que ele pode demonstrar isso matematicamente. Ele está abatendo direto com Aristóteles. Ele foi condenado, ele só não foi condenado porque ele teve a sabedoria e a esperteza de não publicar o seu livro antes de morrer. Foi publicado depois. Mas os outros que vieram depois, Giordano Bruno, por exemplo, foi para a fogueira. Galileu foi obrigado a se retratar em dizer que a Terra gira em torno do Sol. Voltou atrás, disse que não. Aí consta que ele depois murmurou baixinho, mas se move sim, é puro se move. Se move sim, né? Então, era Aristóteles que estava sendo batido ali por essa nova racionalidade, a racionalidade científica que estava surgindo no Renascimento. Aristóteles, o filósofo. A essa altura, a igreja tinha adotado Aristóteles como o filósofo. Quando se dizia o filósofo, era Aristóteles. E Aristóteles
dizia, como os antigos tinham dito, que a Terra era o centro, claro, a Terra é onde nós estamos, era o centro do sistema e que gravitavam em torno da Terra em círculos perfeitos, porque o círculo era a figura geométrica perfeita, o que também colocava um montão de problemas até Kepler descobrir que não são círculos, são elipses, né? Todos os outros planetas, inclusive o Sol, gravitavam em torno da Terra. Isso disse Aristóteles, disse Ptolomeu e desdisse Copérnico. Uma racionalidade aparecendo no Renascimento, usando o cálculo, não os universais abstratos da razão, mas o cálculo, a observação celeste. Galileu pegou um instrumento que já existia, que fazia muito sucesso nos salões renascentistas, que era o telescópio, e botou contra o fundo do céu e descobriu que o espaço é infinito. Isso foi uma observação empírica. Então, uma nova racionalidade estava aparecendo ali, a da ciência, que foi cuidar da natureza. E o humanismo renascentista, tão falado, significou: vamos encontrar um modo de cuidar do homem. Ele foi criado por Deus, mas Deus a gente não pode conhecer. Vamos conhecer o homem. O homem em toda a sua dinâmica de relações, de convivialidade, de socialidade, o homem na cidade, o homem na cultura. A grande distinção entre natureza e cultura foi feita aqui. Não era ainda uma oposição completa, porque o humanismo, que veio a ser a filosofia no moderno, não cuidava da natureza, é verdade. Mas a ciência, que cuidava da natureza e não cuidava do homem, rivalizava, mas não antagonizava com a filosofia. Elas andaram paralelas, correndo, disputando uma prova de resistência para ver quem tinha o direito de dizer a verdade, que foi resolvida no século XIX, a ciência ganhou. Mas ali, no XIV, XV, XVI, estabeleceu-se uma divisão de trabalho. As ciências vão cuidar da natureza. É o naturalismo renascentista. E a filosofia vai se ocupar do homem em sociedade, do poder, do príncipe, da linguagem, do discurso, da loucura. Questões que não existiam antes. E agora se trata só do homem na sua convivência com os outros. É o propriamente renascentista, é a cidade renascentista, é a Itália renascentista, é Florença, né? Onde foi refundada a Academia de Platão, e o filósofo Marcílio Fitino foi coroado, literalmente coroado, botaram uma coroa de louros nele, como o novo Platão. E que foi tratar de política, ética, direito. Essas foram as questões novas da filosofia quando veio a tratar do homem humanisticamente, e não absolutamente, universalmente. No século XVII, vou parar aqui, isso teve uma consequência que abriu a época moderna, 17, 18. No 17, Descartes, que é o fundador da filosofia moderna, chegou mais ou menos à seguinte conclusão: eu vou dar consequência final a essa ideia renascentista de que não é possível tratar de Deus como objeto, que Deus é infinito, etc. E vou centrar tudo no homem. Vamos esquecer Deus. Vou centrar tudo no homem, que sou eu. Eu, René Descartes, um CPF, sou eu. O indivíduo. O indivíduo tem o mesmo sentido de átomo, que não pode mais ser dividido, não pode mais ser partido. Então, eu, o indivíduo Descartes, eu sei que sou porque penso. Que penso, logo existo. Que tudo está na razão. E posso, então, pela razão, conquistar tudo. Então, o mais importante livro dele, que são as Meditações Metafísicas, ele endereçou
aos insignes professores, mestres de teologia da nobre Faculdade de Teologia, da elevada Universidade de Paris, é cheio de adjetivos assim, para dizer a eles o seguinte: olha, não me condenem a priori, eu vou usar só a razão, só a razão natural, como ele disse, sem nenhuma iluminação divina e tal, a minha razão, do indivíduo Descartes. Mas com ela eu consigo provar a existência de Deus e a imortalidade da alma, por exemplo. Mas só pela razão, não tem uma gota de fé aqui. Então, consumou a ruptura que o Renascimento já vinha fazendo com a teologia. Consumou a ruptura com a Idade Média, com os 13 primeiros séculos da nossa cultura, e fundou uma nova fase, mediada pelo Renascimento, que é muito mais importante do que o pouco tempo que eu dei a ele aqui faz supor. Mas uma nova fase na nossa cultura, a fase moderna, em que a busca da verdade, que estava sendo praticada até o final da Idade Média, era a verdade do ser, ou a verdade de Deus, onde verdade era sujeito da frase, né? E era substantivo. Isso se transformou em outra coisa, mas outra coisa mesmo, que é que a filosofia moderna não trata mais da verdade do ser, ou da verdade de Deus, trata do conhecimento verdadeiro. Verdade passou a ser adjetivo. Saiu de substantivo para adjetivo, saiu de sujeito para complemento do novo sujeito, que é o conhecimento. O novo sujeito sou eu que conheço. Aí começa uma nova fase da grande elaboração de sistemas. Descartes vai formular um sistema. E depois dele, e até Hegel no século XIX, os sistemas modernos vão estar sendo formulados para romper com a tensão de fé e razão que constituíram a base da nossa cultura e que foram abaladas lá pelos averroístas latinos, rearrumadas numa separação, numa divisão de trabalho pelos renascentistas, e agora a razão tomando a cena inteiramente. O século XVII é chamado século da razão, dele decorreu no século XVIII um movimento, que não é uma escola, mas é um movimento intelectual e político chamado iluminismo, que prometeu que com as luzes da razão, todos os cantos de sombra, superstições religiosas, etc., seriam esclarecidas, as sombras seriam banidas e o sol da razão iluminaria tudo. Então, esses 2 séculos aí, 17 e 18, constituíram o máximo de ruptura, por enquanto, o máximo de ruptura com os próprios fundamentos da nossa cultura. Razão e fé. De modo que é a hora de perguntar, bom, então a nossa cultura acabou lá pelo século XVI, ou até antes, lá no XIII, de Santo Tomás, e não faz mais nenhum sentido a gente dizer a nossa cultura, porque a relação entre razão e fé splitou, não existe mais. Isso a gente vai ver, fica aqui como isca para vocês voltarem na próxima quinta-feira, na nossa próxima aula. Então, perguntas, se houver, com o maior prazer. Professor, Eu fiquei com uma coisa na cabeça em relação a esse avanço, né, da filosofia a partir de Platão, porque quando você falou no começo que Platão meio que vence, né, da ideia sofista de retórica em defesa de uma verdade ao invés da busca pela verdade, enfim, eles partem do pressuposto e a partir daí argumentam em cima para provar esse pressuposto e não o contrário. Isso não é o que acaba acontecendo, de fato, a partir do momento que você assume o dogma, né, da fé, seja da fé cristã ou da fé islâmica nessa questão. E aí você passa a ter uma verdade
e racionalizar em cima da verdade que você já tem, ao invés de você, a partir da razão, buscar uma verdade, que é o que Platão defendia inicialmente, não acaba ele vence, mas não vence no final das contas? Uhum. A questão importante que você está formulando é a questão do dogma. Eu disse aqui, talvez tenha sido um pouco rápido, que os céticos gregos, os que vieram pouco depois de Aristóteles, fizeram aos dogmáticos, quer dizer, a Platão e Aristóteles, essa crítica que você está fazendo aí. Porque se a filosofia devia ser, como Sócrates nos ensinou, pelo menos convidou a fazermos, se a filosofia devia ser uma permanente busca da sabedoria que nós não possuímos, portanto, uma permanente busca da verdade, porque nós somos ignorantes, não deve ser possível que a filosofia chegue num determinado ponto, encontre a verdade e ali fique. Porque isso significaria que nós poderíamos passar da ignorância à completa sabedoria e nos tornarmos sábios, como antigamente havia na Grécia, a gente fala os 7 sábios da Grécia e tal, né? Nos tornarmos sábios, isso significa que a filosofia acabaria nesse momento. Então, toda vez que um filósofo fez um sistema, a rigor, do ponto de vista dos céticos, ele deixou de ser filósofo. Porque o que é o sistema? É a demonstração fechada, sem fresta, sem admitir contraprova da verdade. Platão teve a sua visão do que é a verdade, a relação entre ideias e coisas, entre modelo e cópia. Aristóteles teve substância, forma e matéria, e tudo que decorre daí, para um e para outro. Então, eles tiveram, do ponto de vista dos céticos, eles tiveram certezas. Quando eles estabeleceram suas certezas sob a forma de sistemas fechados, sistemas absolutos, sem contradição interna e sem admitir contradição externa, portanto, oposição, eles estavam traindo a filosofia. A palavra radical de cético, skeptikos, né? É skepsis, que quer dizer busca, procura. Eles pararam de procurar. Portanto, eles traíram Sócrates e deixaram de ser filósofos. Foram durante um bom tempo enquanto procuraram. Se acham que acharam, traíram a filosofia, porque não acharam, não é possível achar. A verdade é sempre adiada, de modo que nós sempre estejamos procurando por ela. Essa é a atitude da filosofia. Se nós achamos, a filosofia acabou. Achar a verdade e ficar com ela é o próprio da ciência, não da filosofia. Então, na Idade Média, porque Deus estava presente, porque a teologia era um acordo entre razão e fé, que não estava lá no pensamento grego, foi necessário encontrar certezas. Porque, como eu disse aqui na aula passada, a filosofia não gera certezas, porque está sempre buscando, mas gera conhecimento, porque vai sempre encontrando alguma coisa. A fé não gera conhecimento, porque Deus não pode ser conhecido, mas produz certeza, porque a fé é uma aglutinação de certeza, é uma colagem absoluta, não tem fresta. O homem da fé não tem fresta em relação a Deus, é uma adesão total, é grude. Né? O equilíbrio de razão e fé, portanto, de conhecimento e certeza, de incerteza e certeza, de conhecimento e ignorância, esse grude, esse equilíbrio que foi dado pela teologia, precisa ter uma predominância da teologia, porque a verdade revelada tem que predominar sobre a verdade buscada, que é encontrada e perdida. E de novo buscada, e de novo encontrada, e de novo perdida, ou não é filosofia. Então, a verdade revelada tem que prevalecer. É da lógica da nossa cultura, pelo menos até o século XIII. Se a nossa cultura continuou depois disso, vamos ver na próxima aula. Mas é da lógica na nossa cultura que a verdade absoluta
exista, por causa de Deus. Então, a palavra dogma veio a ser usada para dizer: existe uma verdade, ela pode ser encontrada, ela não é fácil. Ela pode ser encontrada, não é fácil porque ela é dada por Deus, e nós não entendemos isso, mas a razão ajuda. Então, ela pode ser encontrada. Uma vez encontrada, ela não pode mais ser abandonada. Então, houve uma grande discussão na filosofia cristã, inclusive antes da Idade Média, Santo Agostinho fez essa discussão, sobre a honesta busca da verdade, como eles chamavam. Porque nós possuímos a verdade, porque ela é revelada. Então, por que é que continuamos procurando? Porque Deus não revelou tudo. Há mais, como eles diziam, há mais revelável do que revelado. E nós temos o direito de ir procurando, à luz da verdade revelada, outras dimensões reveláveis que, no entanto, não nos chegaram, Deus não nos mandou. Mas isso tem um limite. A razão humana se torna arrogante e pecaminosa quando ela extrapola a verdade revelada. Nesse momento, ela perde a razão. Então, a natureza dogmática da certeza é essa. Uma vez conquistada a verdade, não se pode mudá-la. De modo que continuar pensando para além da verdade que já se possui é um ato extremamente arriscado e muito possivelmente herético, desviante. Por isso é que Santo Tomás era criticado, porque era excessivamente racionalista, intelectualista, estava sempre se perguntando filosoficamente alguma coisa para além do que ele já tinha, do que todo mundo já tinha. A religião cristã, a fé cristã, a teologia, etc. Mas a palavra dogma é uma palavra, como todas as palavras, ela foi um dia criada para dizer uma coisa. As palavras não existiram todas desde o começo. À medida que problemas iam aparecendo, que o mundo ia se configurando de uma ou de outra maneira, palavras eram propostas para dar conta. A palavra dogma foi proposta para dar conta de que a nossa relação com o mundo e a vida é uma relação de conhecimento. Assim foi posto pelos gregos. É uma relação de conhecimento. E, portanto, há coisas para serem aprendidas e coisas para serem ensinadas. E isso é natural na nossa relação com o mundo. O radical, a palavra indo-europeia doc, que é o radical de dogma, é o mesmo radical que dá docente, quem ensina. Quem aprende para ensinar. Dá doutor, doctor. É o mesmo radical doc. Aquele que estudou para saber e que sabe para ensinar. Então, na origem da palavra dogma, há uma dinâmica de aprender e ensinar. Depois, ela se cristalizou. O dogma ficou sendo algo indiscutível, que não pode ser alterado, porque é a verdade absoluta, porque é atravessado por Deus. E, nesse momento, sim, a filosofia perde inteiramente a tensão socrática. Ela passa a ser aquilo que ela começou a ser logo depois de Sócrates, logo com Platão e, sobretudo, com Aristóteles, sistema. E um sistema é um organismo fechado dogmático. A crítica dos céticos no século III, pertinho ali do século IV de Platão e de Aristóteles, já era essa. Vocês, dogmáticos, não são filósofos. Filósofos somos nós, os que não cessamos de procurar, os skepticos, os que procuram sem cessar. Então, o espírito de sistema é um espírito dogmático. E um dos pedaços do tríptico de que eu falei aqui no começo da aula, que a gente está acompanhando no curso, é verificar como os sistemas foram se constituindo e excluindo o que não cabe no sistema. E, no caso,
porque nós estamos tratando da pandemia, a natureza, excluindo a natureza. Respondeu? Respondeu sim. Só essa questão dos céticos, no final das contas, ela não pode ser mais ou menos resolvida, eu não sei exatamente, que eu não conheço a crítica deles, de fato, mas mais ou menos resolvida com a ideia do movimento que Hegel inclui no sistema dele, que aí é um sistema, mas as coisas, a dialética tem um movimento, o objeto ele permanece em movimento. Não resolveria esse problema? Não é tanto a questão do movimento que resolve, é a questão da incessância do movimento. O movimento não pode cessar. Então, nós temos, por exemplo, no século XIX, a grande dialética de Hegel e Marx, né, que nos mostrou o mundo como um permanente movimento de tensões de contrários, de contradições, tese, antítese, síntese, tese, antítese, síntese, etc. Portanto, um movimento, a história, isso é antidogmático, mas tem término, tem fim. Há um final em que a história acaba, que se alcançou, seja o modo de produção comunista, onde não há mais contradição, porque não há mais classes, não há mais luta de classes, que é o motor da história, e acabou a história, em Marx. Seja porque se alcançou o conceito absoluto, o espírito absoluto, ou simplesmente o absoluto, ou Deus, que é Hegel. Não pode parar. Então, o pensamento dos pequenos pensadores, das pequenas escolas, é antidogmático porque ele radicalmente não sabe. Então, quando Montaigne fica ensaiando, nunca tem a cena final. Agora, abre as cortinas, o público está aí, eu vou apresentar a peça. Não, o que ele faz é ensaio. Ele está sempre ensaiando, tentando de novo, enrodilhando como um parafuso que vai subindo, que vem descendo, né? Que tem um movimento incessante, parafuso do sem fim, como se diz. Nietzsche, a mesma coisa. Ele foi um grande destruidor, a filosofia lhe acabava nele, mas acabava para começar outra coisa. A ideia nietzschiana, a gente vai chegar nela daqui a umas 2 aulas, que vão ser 3 ou vão ser 4, não sei. A ideia do eterno retorno, né, é a de que o movimento não acaba nunca. Então, é necessário que a filosofia esteja em constante movimento, que não acabe nunca. A natureza dos dogmas, dos sistemas, das filosofias de sistemas, é que, por mais que ela se mova, como na dialética hegeliana e marxista, por exemplo, tem que ter um momento em que ela para, ou o sistema não fecha. Então, enquanto há sistema, há dogma. E a filosofia traz sua origem socrática. E fez isso desde o primeiro discípulo de Sócrates, que fez sucesso, que deu ibope, que foi Platão. Até Hegel. De lá para cá, porque houve Nietzsche, porque o século XX foi um século ambíguo em relação à herança do século XIX, e porque no final do século XX houve os pós-modernos, isso acabou. Os sistemas acabaram. Agora a gente tem que ver o que faz com terem acabado os sistemas, porque existe a hipótese de que então tudo acabou, vocês já estão vendo a essa altura, eu suponho, no Baudrillard, acabou o real, acabou a representação, acabou a verdade, acabou tudo. E, portanto, não sobra mais lugar, espaço para o pensamento instigante, que quer ir às raízes, aos fundamentos, pensamento crítico, ou há outra coisa para fazer que nós ainda não sabemos exatamente. Nós que estamos no regime da pós-verdade, da pós-história, do pós-humano, mas isso a gente vai ver lá no finalzinho do curso. Tá? Mas é uma boa questão, essa questão do dogma é a questão do sistema, e é um dos 3 pontos aqui que a gente está tentando pensar, né? A pandemia, porque é hoje, a história dos sistemas, porque foram eles que afastaram a natureza, que de repente se revolta e vem pandemicamente, e as pequenas iniciativas de incertezas criadoras, que foram as pequenas escolas ou os pensadores independentes, entre eles Santo Agostinho, de que eu ainda vou falar, vai ser rapidamente, seria longamente, mas em outro contexto, quando não tinha pandemia ainda. Agora não dá para ficar adiando chegar na pandemia para daqui a 4 anos.
Gente, se é para filosofia, para o pensamento voltar a colar na vida, onde já esteve colado e se descolou, e voltou a colar e se descolou, por causa dos sistemas e dos pequenos, né? Se é para a filosofia voltar a colar na vida, é isso que eu estou propondo, é esse meu projeto de pesquisa, como chamam aí, né? O meu programa de estudos atual, então tem que colar na pandemia. É ela que está em cima das nossas vidas e no nosso mundo. Mas eu gostaria de contar essa história dos pequenos, né? Mas eu vou fazer menção a eles e depois a gente pode inventar outra coisa quando o Sujinho abrir, a gente puder sentar. O Sujinho vocês passaram lá, né? Vocês não sentaram, não tomaram cerveja, mas é um dos lugares mais importantes da academia, na Praia Vermelha, é o Sujinho. A gente senta lá, toma uma cerveja e continua conversando sobre isso, que é super importante. Mais alguém? Não? Então, muito bem. Então, na quinta que vem, deixa eu ver aqui, porque eu estou marcando isso, eu hoje já devia estar no Nietzsche, mas vamos ao moderno. Quem sabe ainda chegamos no Nietzsche na próxima aula, e aí podemos invadir o século XX e chegar aqui onde estamos. Mas se não for, não será. A gente está se fazendo boa companhia, né? Eu estou gostando muito de vocês, então a gente vai ficando por aqui mais um tempinho. Então, até a aula que vem. Tchau para vocês.